Fala, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mais um episódio aqui do Physiocast. Estou recebendo hoje um cara ícone do cenário internacional do basquete, meu parceiro, meu irmão, Felipe Ribeiro. Muito obrigado aí, por ter aceitado o convite. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre a trajetória de carreira dele, para saber sobre as lesões, saber como é que foi ele ser capitão aí da maioria dos times que ele passou, saber de fato qual foi as maiores conquistas e o que é que ele pode passar pra gente sobre essa experiência de atleta profissional e de quase 20 anos de carreira. 22 anos de profissional. 22 anos, quase a minha idade de vida, enfim. Aí o que é que acontece? Eu quero saber de fato que ele seja explícito e abra a caixinha aí pra gente pra explicar como é que foi essa trajetória da vida dele, o que é que ele conquistou, quais foram os altos e baixos, a gente entender também dos processos lesivos que ele passou. Então eu quero passar a bola aqui pra ele agora, bola grande, tá? De basquete, pra ele de fato começar a explicar pra gente, tá? Cuida, vamos, abre essa caixinha aí pra nós. Valeu, Edson, meu parceiro, irmão, um cara que a gente começou uma relação de amizade e depois a gente criou uma relação profissional, e quando a gente consegue fazer isso, eu falo que a química é perfeita. Você tem um amigo que conhece, que sabe teus defeitos, tuas qualidades, teus pontos fracos, teus pontos fortes, e me ajudou muito, assim, sabe, na carreira, porque o basquete ele tem muito impacto, né, Edson? Você sabe disso, a gente sabe que todo dia a gente coloca o nosso corpo à prova, treino de manhã, treino à tarde, são viagens, jogos, desgastes, enfim, e acaba acumulando muito. Então, se você não tiver um background muito bom, assim, de preparação física, médico, fisioterapia, você não aguenta o ritmo dos jogos, e com certeza, eu sempre falo que eu prolonguei muito a minha carreira pela nutrição. A nutrição ela ajuda muito. Eu sempre falo que você é o que você come, mas se você não cuidar da tua máquina, que é teu corpo, você não consegue ter longevidade. Eu acho que a fisioterapia ela é fundamental, assim, sabe, pré e pós, porque tem muita gente que acha que fisioterapia é só para você cuidar depois que você se machucou. Pelo contrário, eu acho que a fisioterapia ela já começa antes, seguindo os conselhos, fazendo um fortalecimento, cuidando do seu corpo. Eu acho que é fundamental na carreira de um atleta. Felipe, é interessante você ressaltar essa questão dos cuidados, né? Porque o que acontece? Pelo início da tua carreira, o meio e agora esse momento, já aí 40 e poucos anos, né? Eu acho que é o atleta de mais experiência em atividade, não é isso? Foi, cara. No último NBB eu era o jogador mais experiente, né? O mais velho, eu não tenho problema nenhum de falar isso, sabe? Eu vejo isso com muito orgulho. Você conseguir jogar depois dos 40 é muito difícil, assim, sabe? Em alto nível é difícil, porque o metabolismo ele muda muito, assim, do homem, do ser humano, enfim, mas principalmente do atleta. 30 anos eu vejo que é o auge do atleta, assim, fisicamente, mas com 35 anos ele tem a maturidade maior, mas já não tem tanto físico. Vai no atalho, né? Vai no atalho. E depois dos 35 começa a ficar bem difícil, mas depois dos 40 muda muito. Depois dos 40 você sente, o teu corpo muda, a pressão muda, assim, sabe? Você começa a ficar uma dúvida para torcedor, para treinadores, enfim. Você tem que fazer um processo na tua cabeça que é todo dia você se superar, porque você, que queira que não, você virou um atleta pós 40 anos, né? Meio que em xeque, né? Então você tem que trabalhar dobrado, você tem que se cuidar muito, assim, sabe? E eu tenho um orgulho, assim, de ter jogado aí até 43 anos. Eu acho que é um motivo de se orgulhar. Feito para poucos, né, de fato. Eu acho que, assim, pelo esse teu conhecimento, pela essa tua dedicação de nutrição, de preparação física, de treinar, jogar, recuperar, isso de fato, foi a forma, foi a causa que te fez prolongar ao máximo essa carreira. Então você chegar 41 anos e estar disputando o NBB a nível nacional e jogando, não era viajando, passeando, era jogando, tá atuando, atuante dentro da quadra. Então certamente os atletas que têm essa noção de forma mais prévia possível, de forma mais precoce, são aqueles de fato que conseguem prolongar ao máximo da carreira. A gente vê trazendo um pouco pro futebol, o Zé Roberto acho que jogou até 40 anos também, né? E jogou 14, 13 quilômetros por partida no futebol. Então um atleta de 40 anos, ele está fazendo 14 km, lateral esquerdo, dentro de uma partida de intensidade, jogando por um time disputando o campeonato nacional. Então se ele não cuida lá atrás, se ele não tem um processo de vida que realmente vem nutrição, preparação física, recovery e todas essas adaptações,
ele não consegue chegar nesse período de idade executando o futebol, o basquete ou o tênis nesse alto nível. Isso aí é fato, a gente consegue enxergar isso. Os que se adiferem são aqueles que realmente conseguem ter de forma precoce esse cuidado. Quanto antes você consegue prolongar mais a carreira. Então eu acho que assim, eu queria saber de ti, questão de processo lesivo, que foi mais que te acometeu, assim, o que foi que você teve mais com recorrência, o que te tirou de dentro de partidas o tempo assim mais prolongado. Sabe, Edson, eu sou um pouco privilegiado em questões de lesões, assim, sabe? Até, tipo assim, acho que até os 35 anos eu praticamente não tive lesão nenhuma. Foram pouquíssimos, assim, foram mais lesões de impacto que eu tive. Mas eu tive uma lesão que foi muito chata mesmo, que inclusive você conhece bem. Você foi o cara que me ajudou. Eu nunca rompi cruzado, menisco, Aquiles, graças a Deus eu nunca tive problema com coluna, nada. Mas eu tive um problema no pubis, que é uma das lesões mais difíceis de ser tratadas, e é uma lesão que ela te incomoda em todo momento. Ela te incomoda para virar da cama, ela te incomoda para subir a escada, ela te incomoda para fazer musculação, enfim, ela te trava de uma tal maneira, porque é uma lesão mais profunda. E eu lembro que você pegou e fez comigo um tratamento aqui, que a gente ficou até na pandemia fazendo um tratamento à parte, junto, ficamos aí praticamente 3 meses para cuidar de uma pubalgia. E foi uma lesão assim que é a que mais me atrapalhou e é a que ia me tirar das quadras. Eu peguei e falei, eu não estou conseguindo mais suportar essa dor, é uma dor que está me atrapalhando muito. E a pubalgia, assim, ela me atrapalhava de uma tal maneira que eu falava, não, vou parar de jogar. E você se lembra bem que a gente fez um tratamento bem bacana, assim, e eu voltei zerado. Eu acabei tendo que fazer um processo de fortalecimento muito grande na região pélvica, e eu acabei ficando 100%. Você lembra disso? Sim, total. Porque o que acontece? Às vezes é desesperador, porque a pubalgia... Tossir dói, um espirro dói, um simples gestual de levantar da cama, amanhecer, dói. Então é um incômodo contínuo. Você não consegue de fato fazer nada, absolutamente nada. Então acaba que meio sendo desesperador, principalmente porque tu nunca tinha desencadeado essa situação. Então é um processo doloroso, um processo agudo que você não vê melhoria. Faz alguma coisa, toma medicação, não melhora. Porque o que acontece? A pubalgia, ela tem N fatores. Então o seu foi um desequilíbrio muscular que acabou trazendo essa situação de processo inflamatório para a região do pubis. Então o que aconteceu? Pela situação e pela expertise, que eu já venho aí um pouquinho também, acho que às vezes eu fico lembrando que eu tô meio velho um pouco, já quase 20 anos aí nessa vida de lidar com essa galera de alto rendimento. Eu trouxe o protocolo que eu tenho, meu protocolo de tratamento mesmo, DGFE. Então a gente tinha que logo aplicar uma situação de desbloquear, ganhar função, fortalecimento e propriocepção. Então, na maioria das vezes, a pubalgia se torna uma vilã porque alguns profissionais não conseguem desenvolver um método para entregar, de fato, um sequencial de tratamento. Não é um protocolo, é uma sequência. É eu enxergar a que nível você está e como a gente vai transcrever, como você vai percorrer pelo aquele processo. O time, quando evolui, quando tem que regredir. Então, a pubalgia ela se torna vilã por essa situação, ao meu ver. Então, quando você tem uma expertise, eu já venho com essa situação aí principalmente eu vendo futebol. A pubalgia ela é muito desencadeada dentro do âmbito do futebol. Então, quando eu te enxerguei e a gente com uma anamnese ali já rápida, eu já consegui enxergar que a causa daquela inflamação, daquele processo álgico, era um desequilíbrio muscular. Então, daí a pouco você tira o processo álgico, que você consegue corrigir a causa, aí voa. Aí você enxerga uma evolução. E Edson, você sabia que tem muitos atletas que às vezes eles carregam uma lesão assim por anos na carreira? Por anos. Seja uma pubalgia, seja na coluna. Eu tenho muito atleta que tem problema na coluna, assim, sabe? Ele tem, sabe, sempre acorda com uma dor na coluna, assim, sabe? Outra coisa também que é muito comum, principalmente no basquete, é a fascite plantar. A fascite plantar, ela atrapalha demais, assim, e se eu pudesse até falar sobre isso, como é que você aconselharia um atleta que carrega, sabe, aquela dor? O cara vem 2, 3 temporadas com uma fascite plantar, 2, 3 temporadas com uma pubalgia, com uma dor nas costas, com um incômodo. Cara, como é que você daria um conselho assim? Porque eles me perguntam, o cara precisa parar 1 mês, o cara precisa parar 3 meses, o cara precisa focar, como é que ele precisa fazer para ele zerar essa dor? Que eu tenho muitos atletas meus que carregam às vezes 2, 3 temporadas uma dor. O que acontece? Eu vou trazer aqui por essa situação da patologia da fascite plantar. A fascite muitas vezes ela é desencadeada por uma hiperativação muscular.
A panturrilha tem uma hiperativação que diminui o fluxo sanguíneo na parte do calcâneo e traz esse ressecamento da fáscia. A gente costuma ter como analogia, tipo, eu pergunto, cara, quando tu acorda pela manhã, que é o pior momento crucial dessa dor, tu sente como se fosse a boca rasgar? Como se fosse uma coisa seca puxando? Eu falo, cara, é literalmente isso. Então o que acontece? Você tem que entender novamente o que é o causador. Quem está me causando aquela dor é uma hiperativação da musculatura da panturrilha. Então, muitas vezes você faz uma medicação, troca o solado, compra uma palmilha, faz a boropodometria, N fatores extremamente complexos e você acaba esquecendo de tratar a causa, que é extremamente simples, que é uma hiperativação da panturrilha. Então, se eu não devolver a minha função, meu funcionamento normal, estrutural dessa musculatura do trissural, você não fica bom nunca. Não fica bom nunca. Aí o cara, eu tenho que parar. É interessante parar porque vem uma fase aguda, você não tem que parar 6 meses, você tem que parar uma semana para você poder consertar o processo álgico. Porque quando você tem uma inflamação de fáscia, uma inflamação aguda, você precisa reduzir, tirar aquele estímulo causador. No caso do basquete, o salto e a corrida. Exato. Então, você vem na quadra, o tênis duro e tal, aí você vem de corrida, você vem de salto, aceleração e desaceleração. Então, todos esses fatores vão acabar irritando mais ainda. Então, você para uma semana, muitas vezes é interessante você colocar, acrescentar um procedimento de infiltração local para poder acelerar, eu digo no caso do atleta, porque ele não pode ficar muito tempo sem realizar a atividade de treino, senão ele vai perder o cardio, a baixa de condicionamento físico, aí vai acabar piorando, vai acabar deixando mais longo o retorno para a atividade de base. Então, é interessante muitas vezes, da pubalgia, você entra com um processo de infiltração local de fáscia, normalmente com um corticoide ou um Motix, e daí a pouco você vai para a parte da físio, que na parte da físio você vai liberação da fáscia, correção do calcâneo e liberação da panturrilha e quadril. Então, esse é um sequencial. Novamente, trazendo para o meu método DGFE. Desbloqueia, ganha função, fortalece, equilibra e treino digestival de base de retorno. Então, é interessante que o atleta profissional, ele não pode parar, mas também ele não pode acabar aumentando aquele processo lesivo. Então, para um tempo mínimo para que ele possa dar um estímulo de tratamento eficiente e depois retorna com a atividade de base, no caso do basquete. E sabe, Edson, hoje em dia a gente tem uns exemplos, igual você falou do Zé Roberto, a gente tem o LeBron James que está aí jogando em altíssimo nível com 37 anos. Hoje tem alguns jogadores também jogando basquete acima dos 40 e tudo. Só que hoje a velocidade de informação mudou muito. Você consegue ter acesso ao treino do LeBron, você consegue ter acesso a um podcast desse, você consegue ter acesso na internet. E eu acho que isso aí é uma grande vantagem hoje em dia, principalmente para o atleta que quer ter um condicionamento melhor, o atleta que está começando agora. Eu acho que o cara tem que ser um cara fuçado, principalmente nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, procurar entender. Porque quando a gente começou aqui a jogar basquete, não tinha, sabe, nutricionista, era poucos atletas que faziam, era tipo um luxo, assim, sabe. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa nutricionista, eu tinha 30 anos, ou seja, 13 anos atrás. Hoje em dia, você falar para um cara de nutrição é básico, assim, sabe? Já é básico, meu físico é básico, entendeu? Hoje, você tem acesso a esses treinamentos e você consegue prolongar a tua carreira. Uma coisa assim, por exemplo, que às vezes me perguntam assim, eles falam assim, o que você se arrepende na tua carreira? O que faltou? Eu falo, faltou treinar mais. Faltou me dedicar mais. Se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza teria me dedicado mais. Eu teria começado com a nutrição mais cedo. Eu teria começado com a fisioterapia preventiva mais cedo para eu ter uma performance ainda melhor do que eu tive, sabe? Eu acho que você pegar e dedicar toda a tua vida para um esporte, assim, sabe? É muito legal, assim, muito legal. Porque passa rápido. Todo mundo falava isso para mim e eu aproveitei minha carreira, assim, sabe? Ao extremo. Quando foi em janeiro desse ano, eu estava jogando aqui no Fortaleza Basquete Cearense e do nada veio uma proposta para ir para a Itália, assim, sabe? E eu recebi isso aí com uma surpresa e também com uma honra e um orgulho muito grande, assim, né? Porque você com 42 anos jogando a primeira divisão do Brasil, mas vir um time lá da Itália, tipo, pagar tua passagem, tua casa, te levar para outro continente para ajudar eles lá. Porra, foi uma experiência maravilhosa na minha vida e de muito orgulho. Isso aí prova o quê? Que alguma coisa eu fiz bem feito durante toda a minha carreira para receber esse convite. E isso aí é uma coisa que eu deixo para todo mundo, assim, seja você atleta profissional, atleta amador ou simplesmente quer ter uma vida melhor, ter saudável, cara, procure informações, se cuida, se alimente bem, veja os protocolos, porque os resultados são brilhantes, assim, que você vai ter. Principalmente por essa situação de longevidade, né? Você conseguir prorrogar o quanto mais a tua carreira. Porque é o seguinte, o mundo mudou.
consequentemente, os esportes mudaram, as modalidades elas mudaram. Com Hoje, certeza. Basquete, futebol, tênis, corrida, é muito físico. A gente antes enxergava que o cara que se destacava, o atleta que se destacava era aquele que tinha mais talento. Hoje o físico acabou que atropelando esse que é só talentoso. Então tu vai pegar um jogador que tem um fundamento básico, de gestual, de basquete, futebol, que seja, e tu pega ele, e ele é extremamente mais rápido, mais forte, mais equilibrado, tem muito mais força, potência e resistência daquele que tem só a técnica, quem vai jogar é aquele que está mais preparado, não tem jeito. O mundo mudou, então as modalidades esportivas elas mudaram. Hoje um atleta que não tem esse N fatores, ele não joga. Ele não joga. Muitas vezes você vê, cara, esse cara tem uma técnica diferenciada, mas ele não consegue jogar, porque ele não conseguiu evoluir, ele não conseguiu acompanhar essa variável e mudança da modalidade. Seja de qualquer que seja, do basquete. Você vê hoje, tipo, antes eu tava vendo um artigo, os caras estavam falando do Zico. O Zico falou, cara, eu corria 6,5 km, 7 por partida. Um camisa 10 que tinha que recompor e atacar. Hoje tu pega um cara camisa 9 e corre 14. Imagina. Ele meio que dobrou, ele passou do dobro, ele aumentou 100%. Então, essa é uma situação, esses são indicadores, são números que mostram realmente que o esporte mudou. Os esportes mudaram. Pela tecnologia, a intensidade dos jogos ficou muito maior. Então, eu creio que o que acontece, quando você vem com uma situação de você ter uma nutrição, de você ter um recovery, de você treinar o extra, trabalho gestual de específico, é aquele que realmente consegue se destacar. Eu creio que você veio em um mundo errado. Era para ter 20 anos hoje, porque já tinha essa mentalidade, já pensava em comer melhor, já pensava em se recuperar, já pensava em treinar extra, que é o que os caras começaram a fazer hoje daqui a uns 10 anos atrás, 5, 10 anos. Infelizmente não dá para ter a mentalidade de hoje no corpo do passado. Eu sempre falo que uma coisa que você não compra nessa vida é a experiência, então você tem que pegar e seguir bons exemplos. E por falar em exemplo, eu gosto de citar, você pega, por exemplo, o LeBron James. O LeBron James é um cara que hoje gasta $1,5 milhão só com o corpo dele. Imagina. Entendeu? E o resultado que ele tem é grande. Cara, eu costumo falar isso aí até para te cortar. O atleta, ele tem que entender que ele é uma empresa. Exato. O quanto mais ele investe na empresa, que é o corpo, muito maior vai ser a rentabilidade. Aí imagina, o LeBron gasta $1 milhão. Imagina quanto que ele rentabiliza. Aí é mais cesta, é mais jogos, é mais minutagem de jogo. Tem um outro cara que chama Kevin Love, que é jogador do Cleveland Cavaliers. Pra você ter uma ideia, ele chegou e falou pro nutricionista dele, cara, você poderia morar essa temporada em casa? Eu quero que você faça toda a minha alimentação. E esse ano ele foi eleito reboteiro do campeonato na NBA e o cara acordava, o café dele estava pronto, o nutricionista falou, agora você tem que tomar isso proteína, tem que tomar isso. Só para você ter uma ideia, a loucura do cara. E aí o treino, o ginásio do Cleveland ficava, não sei, 12 quilômetros, 13 quilômetros. Ele fazia questão de ir de bicicleta para já fortalecer a perna e tinha dia que ele já ia correndo. Então você vê que o cara que ele faz algo a mais, ele consegue. O próprio Kobe Bryant, na temporada lá que ele fez 81 pontos em um jogo, depois ele fez 63, bateu todos os recordes, foi campeão, ele procurou uma forma de treinar a mais, sabe? Todo mundo treina 2 vezes por dia, que é o básico. Ele já chegava mais cedo nos 2 treinos, só que ele viu com os treinadores dele uma forma dele treinar de madrugada. Então ele acordava ali tipo 3:30 da manhã, 4 horas ele estava no ginásio, treinava, voltava para casa, dormia, voltava às 10, dormia, voltava para treinar às 5. E nesse ano ele teve o maior desempenho dele, cara. É engraçado que agora eu não me recordo se foi nessa temporada ou se foi na outra. Olha essa história, Edson, que legal. Ele chegou na final da NBA e ele perdeu a final da NBA. E eles foram jogar as Olimpíadas e ele foi convocado. E é claro que ele foi o último a chegar na delegação porque ele estava ali 2 semanas, ele foi até o último jogo do campeonato. Teve um cara chamado Chris Bosh, que jogava no Miami. Já estava 2 meses que o time dele não conseguiu o playoff. E ele já estava lá, tipo, recuperando, tal, cansado. E aí ele começou a ver que todo dia ele chegava no café da manhã, o Kobe já estava lá. O Kobe já estava lá. Um dia ele falou assim, cara, eu vou pegar o Kobe. Botou lá o relógio dele 7 horas da manhã e tal, não sei o quê. Foi o primeiro a chegar no café da manhã. Só que quando ele chegou lá, o Kobe estava com gelo no joelho e todo suado. Aí ele foi descobrir que quando ele chegava, o Kobe, ele já tinha tomado o banho dele. Como ele chegou mais cedo, o Kobe tinha acabado de chegar do treino. Isso porque há 2 semanas atrás o cara tinha perdido uma final da NBA e já estava jogando, se preparando para jogar numa Olimpíada, acordando às 5 horas da manhã para fazer um treino, para tomar o café às 7, para voltar para treinar às 10 com o cara.
Aí ele olhou e falou assim, cara, foi o maior tapa que eu já tomei, assim, de determinação, de força de vontade que alguém pode fazer, né, cara? Um cara totalmente campeão, totalmente realizado e todo dia ali tentando superar o seu corpo. Enfim, se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, porque o verdadeiro vencedor não é aquele que fica colhendo os frutos das vitórias. É aquele cara que sabe levantar depois de cada derrota, porque a gente passa, às vezes, 20 anos de carreira, eu devo ter levantado pouquíssimos títulos. Então, ou seja, as derrotas são muito mais frequentes no esporte do que as vitórias. Então, você tem que saber levantar cada derrota. Eu creio que, tipo, quando você tem uma derrota, você passa a ter um pensamento e começar a enxergar o que é que faltou. O que é que faltou, por que é que não deu, por que é que não chegou. Porque o futebol, porque às vezes o esporte em si, ele acaba não sendo justo. Não é sempre que o melhor é campeão. Você vai ver, às vezes, você olha assim, cara, não é possível que esse time vai chegar e o meu time não vai chegar. Aí tu olha pro teu esquadrão, assim, tem 20 cara pica, 20 jogador top, falei, não é possível. Aí tu olha pro lado de lá, tem uns 3, 4 ali meiote, só que é o que a gente fala, né, cara, o time dos caras deu liga, teve conexão, os caras tiveram um mindset de ser campeão. Então, às vezes, não é o melhor. É aquele que tá mais preparado, é aquele que tem mais conexão, é o time que tem mais Você ser campeão, ele é uma série de fatores, como você disse. A sorte conta muito. Às vezes, você, no meio da temporada, descobre um garoto que arrebenta naquele ano ali, sabe? E desponta e ajuda a conquistar o título. O time também, rival, que tá muito bem, pode ter uma lesão e tudo. Mas uma coisa que você tem que ter na cabeça. Certo, é o seguinte... Eu estou com a minha consciência tranquila e limpa, porque eu fiz o meu melhor todos os dias. Se não deu certo, é porque não era para dar, mas eu fiz o que tinha que fazer. Você nunca pode chegar num campeonato, chegar num jogo e falar assim, putz, não dormi legal aquela noite passada, pô, não me alimentei direito, eu não fui num treino, faltei, não fui sincero com meus companheiros, não fui um cara de grupo. Aí você já está errado. Mas se você está totalmente certo, vencer ou perder, aí vira uma consequência. Mas você ter feito tudo que você poderia ter feito da melhor maneira possível, isso aí já é uma obrigação hoje em dia. E todo atleta que quer ser bem sucedido, ele tem que ter isso. E o cara que tem que chegar, ele tem que fazer, né, de fato. Cara, Felipe, pra gente finalizar aqui essa resenha, né, esse Fisiocast aqui, nosso bate-papo maravilhoso. Conta um pouquinho aí, e agora? O que é que vai vir? Qual é a projeção de carreira? O que é que você está pensando? Fala aí pra gente. Na verdade, eu tenho uma carreira bem bonita, né, Edson? Foram 22 anos só de profissional. Joguei 10 anos aqui no Fortaleza, Seleção Brasileira, Franca, enfim, alguns títulos na Seleção Brasileira. E agora eu estou no momento de repensar muito minha carreira. Eu acabei de fazer 43 anos. E eu estou vivendo um momento legal, sabe? De me cuidar, de pensar o que eu vou fazer. Eu tenho proposta, assim, para voltar para a Itália, até algumas coisas aqui do Brasil. Mas agora eu estou no momento de pensar, assim. Eu acho que está bem próximo, assim, de eu tomar uma decisão final. Enfim, se eu continuo nas quadras, se eu vou para fora dela, se eu me aposento de vez. Mas independente da decisão que eu tomar, eu quero ir em paz. Se eu estiver em paz no meu coração, é o que importa. Show de bola. Obrigadão aí, vamos aguardar aí quais são os próximos passos, né? Eu te desejo sorte. E o que tu pensar aí que for fazer, tu pode contar comigo sempre. Sei, Edson, eu queria agradecer e também parabenizar todo o trabalho que você está fazendo, porque você é um cara que vai além do esporte. Você não fica só na fisioterapia. Porque você cuidar do cara, você sabe muito bem disso, você vira o fisioterapeuta, você vira o melhor amigo, você vira o psicólogo, você vira o conselheiro, e às vezes você faz isso ali diretamente com o teu paciente, diretamente com o seu atleta. E agora você fazendo o teu podcast, colocando nas mídias sociais, colocando no YouTube, você está conseguindo atingir aí o Brasil, o mundo inteiro. Parabéns pelo seu trabalho e conte sempre comigo também. Expansão, né? Tamo junto. Gente, vamos finalizar aqui. Essa resenha foi top, bom demais. Vamos aguardar aí os próximos capítulos aí, que é que o homem vai decidir. Beleza? Vamos finalizando aqui o nosso Fisiocast. Abraço pra vocês aí. Tamo junto. Cuida. Valeu, obrigado.